Paz, paz de Deus, em nome do Senhor Jesus, que meditando na palavra do Senhor, né? E lá no livro de Romanos, no capítulo 8 e no versículo 38, olha o que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Romanos, ele diz: porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, olha só, hein? Nem os principados, nem as potestades, nem as coisas presentes, nem as coisas por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem a potestade, nem os principados, altura, profundidade, nada poderá nos separar do amor do nosso Senhor Jesus. Que palavra maravilhosa, né? O livro de Romanos, no capítulo 8, dos textos bíblicos mais maravilhoso. Olha só que promessa do Senhor Jesus. De acordo com essa passagem, a gente lendo assim, a gente está salvo, né? O que poderia? Mas sabemos que em um dos outros vídeos, até eu disse sobre isso, que eu não tenho o poder, a autoridade de acabar com o plano de Deus na sua vida. E nem você consegue, pode fazer o que for, você consegue destruir os planos de Deus na minha vida. Eu consigo com as minhas escolhas acabar com o plano de Deus na minha vida, e você consegue acabar com os planos de Deus na sua vida, porque o nosso Deus, ele dá o poder de escolha, o poder de saber o que a gente quer para a nossa vida. Mas, meditando nesse texto, olha só que promessa maravilhosa. O que poderia fazer o amor de Deus? Nada. Nem os anjos, olha só, nem anjo pode separar do amor do Senhor Jesus. Que promessa! Essa promessa, ela é maravilhosa. Essa promessa é maravilhosa. E o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a nossa arma, a nossa luta, que não é humana, que não é carnal, que não é física. A luta da nossa milícia não é contra o humano, mas é através do Senhor para destruir fortalezas. O que são essas fortalezas? O que são esses empecilhos? São fortalezas que, meditando na palavra maravilhosa, é aquilo que atinge no nosso espírito, na nossa mente. São fortalezas que são contrário às coisas de Deus. Então, através do amor do Senhor Deus, através da misericórdia de Deus, do poder de Deus, nós conseguimos sobressair e vencer essas fortalezas. Ou seja, o que pode nos separar do amor de Deus são essas fortalezas. Aquilo que é contrário às coisas de Deus. O que é contrário às coisas de Deus? O que pode fazer da gente perder toda essa promessa aqui que está nessa palavra? Que está nessa palavra que é maravilhosa. O próprio profeta Isaías, ele responde, claro que não respondendo a esse texto, mas ele diz na sua palavra. O que separa do amor de Deus? O que separa do amor do Senhor é o pecado. A Bíblia diz que o pecado faz separação de Deus. É uma fortaleza, é uma batalha que luta contra as coisas que são do espírito, que são da carne. E essa fortaleza que nós temos que vencer a cada dia, a cada noite, para que a gente possa estar sobre esse amor do Senhor Jesus. Então, o único que pode nos separar do amor de Deus somos nós.
quando nós saímos da palavra do Senhor, quando nós deixamos desobedecer da palavra do Senhor, nós acabamos se afastando desse amor. O Senhor Deus, ele continua nos amando, mas o que se diz respeito à salvação, porque a própria Sagrada Escritura diz que a ira do Senhor está sobre o homem. A ira de Deus está sobre todos. Todos pecaram. Aquele que diz que nunca pecou, não fiz mal para ninguém. Você pensou, você falou, você agiu de uma maneira que isso aí foi contra Deus. Só de você ter nascido de uma mulher, de uma pessoa que é pecadora, você tem pecado. Agora, quando nós estamos debaixo da graça do Senhor, nós estamos salvos. Mas o que faz a gente se afastar desse amor, como o próprio profeta Isaías, ele diz que é o pecado, é transgressão, é a nossa falha que separa do amor de Deus. Olha só, nós temos a possibilidade, mesmo assim, de desprezar as promessas do Senhor Jesus na nossa vida. E o que podemos fazer? Há muitas pessoas que às vezes confessam, né? Fala assim, a gente nas orações, e a Bíblia nos orienta isso, a nos confessar, a falar com o Senhor Jesus, pedir perdão pelos nossos pecados. Mas quando a gente percebe, a gente continua no mesmo erro, continua nas mesmas falhas, nos mesmos caminhos que levam à perdição. Aí acaba se cumprindo aquilo que o próprio Senhor Jesus, esse povo me honra com a boca, e as suas ações, acaba sendo contraditório aquilo que ele sempre fala. É uma batalha. Isso são as fortalezas. O pecado se torna uma fortaleza na mente do ser humano, do crente. Essas fortalezas. E em Cristo temos autoridade para vencer o pecado. Essas lutas, essas batalhas. A Bíblia diz, lá no livro da carta, não é no Evangelho, é na carta de 1 João, logo no primeiro capítulo, no versículo 7, diz assim: aquele que anda na luz, como ele é luz, olha só, aquele que anda na luz, como ele é luz, esse é purificado do sangue do Senhor Jesus Cristo e tem comunhão com os irmãos. Ou seja, quando nós estamos na luz do Senhor, quando nós andamos, em continuidade, na luz do Senhor Jesus, a gente é purificado. Então não é automaticamente quando ficamos só confessando e continuamos na prática errada, não, mas quando a gente faz algo a respeito, quando a gente dá continuidade. Ou seja, olha só que promessa linda, quando a gente anda na luz, porque Deus é a luz, o sangue do Senhor Jesus que foi derramado, e o profeta João fala, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando nós andamos nessa luz, quando nós permanecemos caminhando nessa luz, o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Aí temos comunhão com os irmãos. Então nós estamos debaixo ainda da promessa da graça. Então, com o que diz a palavra lá em Romanos, o que faz a gente perder, o que pode separar do amor de Deus é o pecado. É quando a gente vive na prática do pecado, quando a gente continua na prática do pecado, quando a gente ama o pecado. A Bíblia diz, o próprio profeta João nas suas cartas, ele diz, aquele que pratica o pecado, esse não é de Deus. Ou seja, aquele que vive no pecado, aquele que não faz nada a respeito para mudar a situação que ele vem vivendo. Ele continua, ele mora, ele tem prazer no pecado. Esse não é do Senhor, não é de Deus. Mas quando a gente começa a andar na luz, quando a gente confessa e continua andando no Senhor Jesus, a gente automaticamente é purificado, porque a Bíblia diz assim, se pequeis, meu irmão, se pequeis, não peque, mas se pequeis, pedir perdão àquele que é justo, quem que é o justo? Sou eu? Não, é você não, justo é o Senhor Jesus. É o Senhor, o Salvador, o Criador do céu e a terra. A Bíblia diz, Deus é o juiz. Então temos que ir até Ele, andar diante do caminho dEle, para que a gente possa continuar com essa promessa aqui que é maravilhosa.
que nos arremete, nos garante a vida eterna com o nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo possa tocar na alma, no espírito de cada um, em nome de Jesus.